Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história muito incrível. Muito incrível mesmo. Então não sai daí. A história que eu vou contar para vocês é sobre a criação do mundo. Você sabe como foi criado o mundo? Você sabe quem criou o mundo? Não? Então vamos aprender hoje. Quem criou o nosso mundo foi Deus. Deus é o nosso Criador e Ele criou todo este mundo com a voz. E nós vamos aprender agora como foi que Deus fez cada dia da criação. No princípio, a nossa terra era, sabe como? Escura e vazia, sem forma, não tinha nada na terra. E Deus olhou a terra e com a sua voz poderosa e forte como de um trovão, Ele disse: que haja luz, e houve luz. E este foi o primeiro dia da criação. Agora a terra não era mais escura, agora havia a luz. No segundo dia, Deus disse para separar as águas da terra, da parte seca, e assim foi feito. Foi separada a parte da água e foi chamada de mares. A parte seca foi chamada de terra. Assim foi separada então a parte seca da molhada, os mares e as terras, e tudo isso foi feito no segundo dia. Deus continuava vendo aquela terra, tudo que Ele estava criando e falando: nossa, como está ficando bonito! Porque tudo que Deus criava, Ele falava e via que era bom. O universo obedecia à voz de Deus. Ele falava e aparecia. E Ele pensou: para deixar mais bonita esta terra, eu vou colocar árvores frutíferas, e essas árvores vão dar maçãs. Essas árvores vão dar laranja, essas árvores vão dar peras. E assim a terra ficou muito mais bonita, agora com árvores, com flores, frutas, árvores frutíferas, vegetais. Tudo isso Deus criou no terceiro dia e viu que era bom. A terra estava ficando linda. Deus continuou olhando a terra e pensando que perfeição que estava ficando. Quanta coisa bonita Ele já tinha feito. Mas Ele pensou e Ele criou no quarto dia. Ele criou, sabe o que? O sol para governar o dia. Então, o sol poderoso para iluminar e governar o dia. E para a noite, a lua para governar a noite e separar o que é dia com o sol e o que é noite com a lua e as estrelas. Uau! Aquele céu inteiro cheio de estrelas. Olha que lindo! E assim foi feito no quarto dia. Deus criou o sol, a lua e as estrelas e separou o dia da noite e viu que era muito bom. Deus continuou, a gente já viu que Ele já fez 4 dias, mas Ele continuou olhando a terra e falando: tá faltando algumas coisas aqui. Nos mares que Ele já tinha criado e separado, Ele falou: eu vou encher este mar de animais aquáticos. E foi assim que Deus criou os peixes para nadar lá no fundo do mar. No quinto dia Ele criou também as baleias. Uau! As baleias, os golfinhos
golfinhos, diversos tipos de peixes, e assim aqueles mares ficaram lotados de animais aquáticos. Mas no quinto dia Deus também sabe o que ele fez? Ele encheu aquele céu de aves, todo tipo de aves, tinha arara, tinha tucano, tinha periquito e voavam pelo céu. Que coisa linda! Várias espécies de cores diferentes e coloridos. Então agora tinha o céu cheio de aves e os mares cheios de peixes. Que maravilha! Pensa comigo, imagina aí comigo que coisa linda que foi Deus criando a terra. No sexto dia, Deus pensou, olhou, viu que era muito bom tudo que ele já tinha feito. E ele pensou o seguinte: vou criar agora animais terrestres. E foi isso que ele fez no sexto dia. Ele disse que haja leões com as jubas bonitas, poderoso animal que vai reinar aí na floresta. E o leão apareceu. Ele também disse que haja as girafas. Olha que lindas! A girafa é tão linda. E quando ele falou haja girafa, as girafas apareceram e começaram ali a encher a terra. E ele falou que haja avestruz, e houve avestruz, porque tudo que ele falava acontecia. A voz de Deus era muito poderosa, a voz de Deus é muito poderosa e tudo que ele fala acontece. E foi assim que foram criados os animais terrestres. Ele falou que haja elefante, cachorro, gato, todos os animais, coelho, sapo, e foram aparecendo os animais. Olha que incrível! Deus criou isso no sexto dia, mas Deus não criou só isso no sexto dia, não. Deus olhou aqueles animais, viu toda aquela terra linda e maravilhosa e pensou: eu vou criar agora um ser humano que seja parecido comigo, a minha imagem e a minha semelhança. E Deus foi. E com as mãos, ele se ajoelhou no barro e começou a moldar um boneco. E este boneco, em tamanho real, este boneco era parecido com ele, com Deus, porque ele falou que ele ia fazer um boneco, ele falou que ele ia fazer um humano, um homem parecido com ele. E assim ele foi criando com as próprias mãos. E ali estava o boneco Adão, o primeiro homem da terra. Adão estava lá, ele foi criado, ele foi feito pelas próprias mãos do Criador. E quando Adão já estava ali, como um boneco ainda, Deus deu fôlego de vida para Adão. E sabe como Deus deu fôlego de vida para Adão? Adão estava lá como um boneco quietinho, ele soprou bem forte em suas narinas. Quando ele soprou, o Adão já tinha virado um ser humano, não era mais um boneco. Agora ele era um ser humano. E era um ser humano e Adão acordou. E a primeira pessoa que ele viu foi Deus. Olha que incrível. Ele abriu os olhos, ele não era mais um boneco de barro. Ele tinha osso, carne. Ele estava perfeito, ele era a semelhança de Deus. Ele parecia com Deus. Deus deu a missão para Adão de colocar o nome em todos os animais. Então, foi Adão que colocou o nome em todos os animais. Sabiam disso? Essa era a missão dele, essa era a função de Adão na terra. Deus olhou e estava achando tudo muito bom, lindo e perfeito. Mas ele pensou: não é legal que o homem viva só. Eu vou dar uma parceira para ele, uma companheira. Sabe o que ele fez? Quando Adão dormiu, ele tirou uma costela de Adão, que é um osso que tem aqui, ó, em você vai sentir. Ele tirou essa costela de Adão, começou a mexer no barro novamente, e a partir da costela de Adão, ele fez a bonequinha Eva. Olha lá ela. E ela estava ali formada do barro também. Esta era a Eva. E como Deus deu fôlego de vida para Eva? Você já sabe, igual para Adão, soprou muito forte suas narinas
Eva não era mais um boneco de barro. Agora Eva também era um ser humano formado com carne, osso e da costela de Adão. E agora Adão tinha uma companheira. Adão não vivia mais só. Tinha Eva, a sua companheira. Tudo isso foi criado no 6º dia. Deus criou a terra, criou os animais, criou as árvores, estrelas, o sol, tudo em 6 dias. Mas ele terminou a criação criando o sábado, o 7º dia. E nesse dia ele criou o sábado, ele descansou nesse dia, ele abençoou e ele santificou este dia e deu para nós, para os homens, de presente. Por isso que o sábado é tão especial. No sábado a gente para apreciar essa criação tão linda que Deus fez, porque é um dia santo, é um dia que Ele criou para a gente parar e perceber e olhar ao redor todas essas maravilhas que Deus fez. Então, crianças, toda vez que você olhar ao seu redor e você olhar uma árvore, um passarinho, um beija-flor, você lembra que foi o nosso Deus Criador que fez tudo isso. E Ele fez com a sua voz tudo. Para pensar, isso não é mentira, isso é verdade, isso não é um conto. Essa história é real. Deus existe, Deus criou o mundo e Ele fez tudo isso com a sua voz. Somente nós, seres humanos, foi que Deus criou com as mãos. Ele fez questão de criar a gente com as mãos. Ele moldou a gente. E lembre-se sempre que nós parecemos com Deus, porque está escrito sim na Bíblia que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos parecidos com Ele. E assim foi criado o nosso mundo. Que incrível! Assim é criado o planeta Terra. E aí, você gostou? Você já sabia essa história? Então, se você gostou, dá um like. Se você gostou muito mais, você já sabe o que você faz. Compartilha aí com os seus amigos para eles conhecerem sobre a criação. E ó, aproveita e faz uma brincadeira, faz um jogo aí na sua casa para ver quem decorou o que Deus fez em cada dia da criação, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima!